gente, tudo bem com vocês? Bom, como vocês estão vendo aqui, o vídeo de hoje é sobre pontuação. Eu não vou conseguir aparecer, mas eu preparei lozinhas para facilitar a explicação. Bom, indo direto ao ponto. Desculpa, a piadinha foi muito ruim, mas enfim, realmente é o ponto. Geralmente é o ponto final que a gente usa, justamente porque uma das funções do ponto é estar no final de uma frase um período ou separar frases e períodos. Por exemplo, a gente chama de período justamente o que termina com o ponto final. A frase é um sentido mais abstrato, que na verdade quer dizer que é uma construção de uma sentença de palavras, de uma formação de palavras que forme sentido. Então, para finalizar essa frase, geralmente finaliza-se com um ponto final, esse aqui. Mas nós também podemos usar para abreviaturas, que são diferentes de abreviações. Abreviaturas é quando a gente coloca exemplo, que nem eu pus aqui, mas isso aqui era só para começar os exemplos mesmo. Senhora a gente abrevia para SRA ponto, doutor DR ponto, padre PE ponto e assim por diante. Partindo agora para os dois pontos, eu acho que é o mais simples de todos, porque, aliás, além do ponto, né? O ponto também é bem simples. Os dois pontos pode ser em forma de aposto, ou seja, a explicação de alguma coisa. O aposto pode estar também entre vírgulas, mas agora vamos focar no aposto depois dos dois pontos. Então, por exemplo, este é o Rio de Janeiro, dois pontos, cidade onde eu nasci, por exemplo. Pode ser também uma citação direta. Nesse caso, seria como, em vez de eu falar de forma indireta, por exemplo, a Marcela disse que gosta de música. Eu coloco, a Marcela disse, dois pontos, entre aspas, eu gosto de música. Então, antes das aspas, ou pode não ter aspas necessariamente, mas nesse caso sempre vai ter dois pontos. E também para citar alguma fala de personagem, por exemplo. Você está lendo um livro e a pessoa opta por usar travessões, aí você indica. Então, Maria disse, dois pontos. E indica uma fala. Bom, seguindo aqui, nós temos as reticências, o famoso três pontinhos, que pode ser usada em frases sintaticamente incompletas, ou seja, isso até meio... É um paradoxo, né? Porque a frase deveria ser uma construção de palavras que desse sentido. Mas, nesse caso, tá faltando alguma coisa na frase para ela ter um sentido completo. Então, por exemplo, vai saber. Vai saber o quê, entendeu? Se você for parar para analisar sintaticamente, tá faltando alguma coisa. Mas, enfim, também pode ser suprimindo trechos. Por exemplo, quando você vai fazer uma citação em um trabalho e tem um trecho enorme e você quer pegar partes dele. Então, você pega uma frase, coloca entre parênteses, igual tá aqui, três pontinhos, fecha parênteses e continua o outro trecho que você queria e por aí vai. Também pode expressar dúvidas ou hesitações. Então, quando você faz assim, estava aqui pensando, e aí você não conclui a frase necessariamente, isso entra um pouco aqui no frase sintaticamente incompleta também, mas nesse caso é porque você está pensando nisso, você está hesitando para falar, ou pode expressar alguma dúvida também. E eu botei aqui por último mistério também, mistério entre aspas, porque é o seguinte, quando você está lendo um texto e às vezes não tem uma questão solucionada e o autor coloca as reticências, dá um tom de mistério, dá um tom de, assim, pense você no que está acontecendo, tente refletir. Então, a reticências tem essa ideia também. Bom, aqui nós temos o ponto de interrogação e de exclamação, também bem simples, mas só uma revisão rápida. Ponto de interrogação, feito em perguntas. Ponto de exclamação é
geralmente uma afirmação, uma palavra que expressa emoção, ou pode ser usada depois de interjeições, ou seja, depois de, sei lá, ufa, ai meu Deus, eba, porque você está expressando uma emoção, querendo ou não, e todos esses são exemplos de interjeições. Rapidinho, voltando aqui em pontos de exclamação também, antes de eu prosseguir. Também pode ser em frases imperativas, então uma frase tipo, cala a boca, você coloca um ponto de exclamação no final. Você jamais vai botar um ponto final, porque isso não está transmitindo a emoção, como a expressão cala a boca é forte, por exemplo, ou faça sua lição. Enfim, frases que estão no modo imperativo mesmo, uma ordem, né? Um pedido mais forte. Nós temos os parênteses também, são bem simples, que é basicamente isolar palavras explicativas ou datas, acontecimentos. No caso de textos para referenciar, a gente coloca o nome do autor ou do ano que ele foi publicado dentro de parênteses. E é basicamente isso. Agora a gente vai para a parte mais difícil, que são as vírgulas. Bom, agora a tão temida vírgula. Primeiro eu vou começar nos casos que nós devemos usar a vírgula. A gente precisa usar a vírgula. Primeiro, vocativo. Então, quando eu vou falar com uma pessoa, me dirigir diretamente a uma pessoa. Por exemplo, Ana, vem aqui. Depois desse Ana vai ter uma vírgula. Porque eu estou especificando que é a Ana, eu estou deixando claro que é um vocativo, então a gente precisa separar o vocativo do resto da frase. Aposto. É o que eu falei antes, são explicações. Então, por exemplo, eu falo Michele, vírgula, minha prima, vírgula, e continuo falando. Isso seria um aposto, que está entre vírgulas. A gente separa também adjuntos adverbiais, aqui pensando sintaticamente, mas pensando morfologicamente, a gente isola os advérbios. Então, a gente fala, por exemplo, hoje em dia é uma locução adverbial. Hoje em dia, depois disso vai vir uma vírgula. Ou, se eu disser normalmente, também vai vir uma vírgula depois. Os adjuntos adverbiais, eles sempre vão estar acompanhados de uma vírgula. Se estiver no meio da frase, ele vai estar entre vírgulas. Se estiver no final da frase, a vírgula vai estar antes do adjunto adverbial. Se estiver no começo, vai vir depois. Bom, para enumerar coisas também a gente separa a vírgula. Então, se eu disser, eu vou lavar o quarto, vírgula, a cozinha, vírgula, o banheiro, blá, 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 reticências. Então, a gente está enumerando, por isso a gente precisa separar os termos diferentes entre vírgulas. Conjunções. Então, por exemplo, quando a gente começa uma frase, no entanto, vírgula, ou se a gente pode deixar isso dentro da frase também, é a mesma coisa do adjunto adverbial. A conjunção pode estar em vários lugares da frase. Então, ou ela vai estar entre vírgulas, se estiver no meio da frase. Se eu disser minha amiga, vírgula, porém, vírgula, e continuar falando a frase, é uma conjunção que está isolada entre vírgulas. Eu posso falar minha amiga não veio, vírgula, porém. Isso também pode acontecer. Quando nós temos expressões explicativas, por exemplo, a gente fala por isso, assim, não sei, portanto. Então, a gente vai usar a vírgula para separar. Quando a gente está escrevendo uma data também, por exemplo, Campinas, 20 de março. Esse Campinas vai estar com uma vírgula depois dele para separar do 20 de março. E quando a gente quer omitir termos também, que nem no caso da elipse, em vez de eu repetir o sujeito ou repetir um verbo, eu posso falar, por exemplo, eu gosto de rock e ela de música clássica. Então, esse e ela vai vir entre vírgulas, porque eu estou emitindo o verbo e ela gosta de, certo? Outros exemplos de quando nós devemos usar a vírgula é quando nós temos orações na ordem indireta.
Ou seja, não está seguindo aquele exemplo de sujeito e depois predicado. O predicado pode estar antes do sujeito. Que nem nesse caso. Em vez de eu falar, eu não sei onde está Pedro, eu digo, onde está Pedro? Eu não sei. E aí a gente tem que indicar com a vírgula, essa inversão. Também quando nós temos orações subordinadas adverbiais, que estão antes das principais. Então, por exemplo, aqui, não irei seria uma oração principal. E até que me conte a verdade seria uma oração subordinada. Nesse caso, como até que me conte a verdade está antes de não irei, a gente separa com a vírgula. Bom, aqui nós temos os casos quando não devemos usar a vírgula. É basicamente quando nós não devemos separar algum termo de outro. Termos que são essencialmente necessários de ficarem juntos. Por exemplo, o sujeito do predicado. Você não pode escrever, por exemplo, minha mãe, vírgula, gosta de comer. Dá até a entender que esse minha mãe é um vocativo, porque ele está isolado. Então, isso aqui, ó, não existe. Gente, só lembrando uma coisa. Vírgula não é pausa para respiração. Porque se a gente for pensar desse jeito, uma pessoa que faz muitas pausas na fala, ela vai colocar vírgula em todo lugar que ela achar? Não. A vírgula pode parecer intuitiva, mas ela tem algumas regrinhas. É que a gente segue essas regras sem perceber. Continuando aqui separando, são sempre termos essenciais que necessitam um do outro. Por exemplo, você não vai separar um objeto do verbo com uma vírgula. Então, um verbo transitivo direto, você não vai separar do objeto direto. Um verbo transitivo indireto, você não vai separar do objeto indireto. Você não separa a junta de nominal do nome, do núcleo, enfim. O complemento nominal do nome, o predicativo do objeto. Tá vendo que tá até repetitivo? Adnominal do nome, complemento nominal do nome, predicativo do objeto. E aqui, apesar de eu não ter falado sobre orações, porque eu acho que não é tão necessário a gente aprofundar nessas nomenclaturas doidas, também não se separa a oração subordinada da principal. Uma explicação rápida. Oração subordinada é uma oração que ela não existe sozinha. Então, existe um verbo ali, mas se você isolar aquela frase, aquela oração, na verdade, né? Ela não faz sentido sozinha. Ela precisa de uma oração principal para complementar. Então, por exemplo, peguei um exemplo bem simples, que é, ela me perguntou se eu gosto de sushi. Aqui a gente não separa com vírgula, porque essa aqui é a oração principal, oração subordinada, se eu gosto de sushi, e essa aqui é a oração principal. Vocês percebem que não tem como a gente falar se eu gosto de sushi sozinha? Ela precisa de algo para ajudar a complementar o sentido? Então, por que a gente está separando com uma vírgula? Tiraria todo esse sentido, certo? Enfim, esses são os casos que a gente não usa vírgula de jeito nenhum. Para finalizar, nós temos as aspas, que podem ser usadas para indicar gírias ou palavras não formais de acordo com a norma gramatical brasileira mesmo, da língua portuguesa. Então, por exemplo, para escrever nós em vez de nós, a gente coloca aspas. Para escrever alguma gíria, isso na escrita formal mesmo, né? Porque no grupo de WhatsApp ninguém vai fazer isso, óbvio. Em citações diretas, como eu tinha mencionado antes, justamente que as aspas acompanham os dois pontos, então citações diretas a gente tem aspas. E também tem um detalhe, quando a gente tem uma citação e a gente vai precisar usar aspas dentro dessa citação, a gente não marca com duas marquinhas, tá vendo? A gente marca só com uma. No caso agora do travessão, pode ser em frases explicativas, então em vez de você separar a explicação entre vírgulas, por exemplo, ou em vez de deixar entre parênteses, você pode usar um travessão.
e também para indicar falas, né? Como num diálogo normal. E aí nós temos o polêmico ponto e vírgula. O ponto e vírgula está caindo em desuso, então muitas vezes ele pode ser substituído por um ponto ou por uma vírgula e fica tudo bem. Mas de qualquer forma, um lugar que ele continua em uso, por exemplo, quando a gente tem vários itens em linhas diferentes. Por exemplo, se eu quisesse ter separado aqui, eu poderia ter feito assim, ó, porque eu ainda estou falando da mesma coisa. Aí aqui eu botaria o ponto final porque eu acabei de falar sobre o travessão. Então, itens em comum, a gente usa esse ponto e vírgula. E para separar também orações, principalmente as coordenadas, né, extensas. Então, às vezes você usou muito a vírgula e você ainda está na mesma oração coordenada. E aí você resolve usar um ponto e vírgula. Eu aconselho usar o ponto final nesses casos e quebrar a frase e falar além disso, por exemplo, e continuar citando, porque o ponto e vírgula ele pode ser um pouco confuso, um pouco difícil de usar. E é o que eu disse, ele está caindo em desuso porque ele pode ser substituído por um ponto ou por uma vírgula e só precisar de alguma adaptaçãozinha para que isso seja possível. Bom, a aula de hoje era sobre isso, eu espero ter conseguido explicar, principalmente a vírgula, né? E eu pretendo também fazer uma resolução de exercícios e postar, mas os exercícios serão focados provavelmente nas vírgulas mesmo. Mas é isso, então qualquer dúvida podem comentar, podem me chamar, fiquem à vontade. Muito obrigadinha e até a próxima!